First of all, I'd like to say what a great privilege it is to be here with you. Para começar, eu quero dizer que privilégio é poder estar aqui com os irmãos. I also want to tell you how much I appreciate your hospitality. Quero dizer como tenho apreciado a hospitalidade de vocês. And the singing is just glorious. E o canto é glorioso. I think in the new heaven and the new earth, all of you will probably be leading the worship. Eu acho que Novos Céus, Nova Terra, vocês vão estar liderando a música lá, a louvor. I definitely know I won't be. Eu sei que eu não vou estar. We have gone through the gospel Nós vimos o Evangelho, sobre o Evangelho, only briefly. brevemente. You could say even superficially. Poderia dizer até de forma superficial. Because the gospel is so deep, it is so profound. Porque o Evangelho é tão profundo. And I want to encourage you, if you are to dedicate your life to anything, dedicate your life to understanding the gospel. E eu quero encorajá-lo a, se você for dedicar a sua vida a algo, dedicar a conhecer o Evangelho. It is not the first little baby step to entering into the Christian life, and then you go on to greater things. O Evangelho não é só os primeiros passos na vida cristã e depois você vai para outros assuntos. The gospel is the greatest revelation of God in the history of the universe. O Evangelho é a maior revelação de Deus na história do universo. And we will be investigating the gospel throughout eternity. E nós vamos investigar sobre o Evangelho por toda a eternidade. And the more that we know throughout eternity, the more we'll recognize we do not know. E o mais que nós avançarmos na eternidade, mais perceberemos que ainda não sabemos nada. It is an infinite glory. É uma glória infinita. But now we need to hold that in attention. Agora precisamos segurar isso em tensão. Some of the greatest theologians have said this. Alguns dos maiores teólogos disseram o seguinte: The gospel is so simple that a child can drink from it, understand it, and be saved. o Evangelho, por um lado, é tão simples que até uma criança consegue beber das suas águas e ser salvo. And yet it, at the same time, will exhaust the mind of the greatest theologian. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, é tão vasto que vai esgotar a mente dos maiores teólogos. It is profound, É profundo, but in your preaching of it, you should not make it complex. mas na sua pregação você não deve torná-lo complexo. It is a simple message, É uma mensagem simples and it needs to be proclaimed with clarity e precisa ser proclamado com clareza and boldness e com coragem and love. e amor. I have watched a lot of street preaching on the internet, Eu vi muitas pregações de rua na internet and I praise God for it. e eu louvo a Deus por elas. But we're not called to stand before the world and make the world angry. Mas nós não somos chamados a nos colocarmos diante do mundo e deixar o mundo bravo. We're not called to preach the gospel so that we can film ourselves being martyred and persecuted. Nós não somos chamados a pregar o Evangelho para que nós pudéssemos ser filmados, sendo martirizados e perseguidos. We're called to preach the gospel in love Nós somos chamados a pregar o Evangelho em amor and with great e patience com grande paciência and as servants to e mankind, como servos da humanidade, humbling ourselves so that others might hear. nos humilhando para que outros ouçam. Please do not preach the gospel with a mean spirit. Por favor, não pregue o Evangelho com um espírito amargurado. When you talk about the radical depravity of man, do Quando você- not do so with a mean spirit. Quando você fizer falar sobre a depravação radical do ser humano, não faça isso com um espírito amargo. What do you have that you have not received? And if you have received it, why do you boast? O que você tem que não recebeste? E se recebeste, por que se glorias? Also, many of you have come to understand some of the great and important doctrines of our salvation. Alguns de nós viemos a entender as grandes doutrinas da nossa salvação. You've come to understand the doctrines of grace. Você entendeu as doutrinas da graça.
But if you truly have understood the doctrines of grace, it will fill you with grace. Mas se você realmente entendeu as doutrinas da graça, isso vai encher você de And it graça. will cause you to show grace even to those who disagree with you adamantly. E vai levar você a mostrar a graça, mesmo aqueles que discordam de você veementemente. There's a lot of talk today about the Reformed faith. Há muito que é dito sobre a fé reformada. Sometimes people ask me, Brother Paul, are you Reformed? Algumas vezes as pessoas perguntam para mim, irmão Paul, você é reformado? This is my answer. Esta é a minha resposta. I say, yes, I'm Reformed, Sim, eu sou reformado, but I'm not angry about it. mas eu não sou um bravo sobre isso. There are Christians who do not agree with me on everything, and yet they're more like Christ than I will ever be. Tem muitos cristãos que discordam de mim em alguns pontos, mas são mais parecidos com Cristo do que eu jamais serei. I am going to guard the pulpit that I have zealously. Eu vou proteger o púlpito que eu tenho feito com zelo. And I think that doctrine is extremely important. E eu penso que doutrina é extremamente importante. But again, what do you have that you have not received? And if you have received it, why do you boast? Mas, novamente, o que tens que não recebeste? Se recebeste, por que te vanglorias? I have seen revivals and reformations of great doctrine in other countries. Eu vi avivamentos e reformas de grandes doutrinas em outros países, But I've seen some, especially young men, take those doctrines and go online and just fight about them. mas eu vi também, especialmente alguns jovens, entrando na internet para brigar sobre isso. First of all, if you're a young man, you don't understand enough to fight about anything. Primeiro, se você é um jovem moço, você não entendeu nada para brigar por nada. And God's not called us to that type of fighting, E Deus não nos chamou aquele tipo de briga, but to preach the gospel in love. mas pregar o evangelho em amor. One other thing before I get to my sermon. Outro ponto antes de começar o sermão. I know far more than I'm able to live. Eu sei muito mais do que consigo viver. The test is not how much you have in your head. O teste não é o quanto você tem na sua cabeça. The test is how you live O teste é como você vive, as a servant, como um servo, walking in humility, andando em humildade, seeking to help all those around you, buscando ajudar todos ao seu redor, doing good to all men, especially those of the faith, fazendo bem a todos os homens, especialmente a da família da fé. becoming a servant. Se tornar um servo. If true doctrine is growing in your head, Se verdadeira doutrina está crescendo na sua cabeça, it's going to have an impact on your heart, tem que ter um impacto no seu coração. and your heart is going to have an impact on what you do. E seu coração vai impactar o que você faz. When I was a brand new Christian, Quando eu era um cristão recém-convertido, you know what the great emphasis was? sabe qual a grande ênfase era? Being a disciple of Jesus, Ser um discípulo de Jesus, obeying Jesus, obedecer a Cristo, dying to self, morrer para si mesmo, carrying one's cross, tomar a sua cruz, imitating Christ. imitar a Cristo. It wasn't just about knowledge. Não era só conhecimento, It was about being conformed to the image of Christ through that knowledge. era se conformar à imagem de Cristo por meio desse conhecimento. Another thing that is very important, Outra coisa que é muito importante, your prayer life needs to keep up with your study life. a sua vida de oração tem que acompanhar a sua vida de estudo. Men who study and don't pray become very dangerous. Homens que estudam e não oram se tornam perigosos. Women who study and don't pray become very dangerous. Mulheres que estudam e não oram se tornam perigosas. All right, let's go to Mark chapter 1. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 1. And we're going to read verses 14 and 15. Marcos 1, leremos os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for this opportunity to be gathered. Pai, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos. I pray that all that we do here will honor your Son. Eu oro que tudo que façamos aqui possa honrar o teu filho.
Lord, we so desperately need your help. Nós desesperadamente precisamos da tua ajuda, Senhor. Father, I pray for my translator. Pai, eu oro pelo meu tradutor. I thank you for the gift that you've given him. Eu agradeço ao dom que lhe deste, I have a sense that his voice is getting tired. mas eu tenho a impressão que a voz dele está se cansando. I pray that you would strengthen him. Eu peço que o Senhor o fortaleça. I pray that you would strengthen those that are seated in the congregation. Eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão sentados na congregação. Lord, help them to hear and to understand. Ajude-os a ouvir e entender. Help them to retain. Ajude-os a manter. Help me to speak. Me ajude a falar. And Lord, do that great and unseen work among us in the Holy Spirit. Senhor, faz aquela grande obra invisível do Espírito Santo. Lord, apart from your Spirit, there's nothing. Sem teu Espírito não há nada. So please help us. Então ajude-nos, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Cristo Jesus. amen. Amém. For you preachers, let me share something. A vocês, pregadores, deixa eu compartilhar algo. I hope that when you're in the pulpit Eu espero que quando você está no púlpito, and you've read your text que você lê o seu texto, and you pray, que você orou, that the communion in that prayer is sweet. que a comunhão naquela oração seja doce. Did you hear what I'm saying? Você ouviu o que eu acabei de dizer? This is not a prayer just because you're supposed to pray before you preach. Essa oração antes do sermão não é só porque você tem que orar antes do sermão. You should be a man recognizing that you have a desperate need. Você precisa ser um homem que reconhece que tem uma necessidade desesperadora. And you should actually enjoy yourself in that prayer. E você deve ter gozo naquela oração. If you just pray because that's what you do before you preach, you're in danger. Se você ora porque aquilo que você tem que fazer somente, você está em perigo. Communion should be sweet in the pulpit. A comunhão com Deus na oração deve ser doce no púlpito. It should be so sweet that you actually don't want to stop praying and open your eyes. Deve ser tão doce que você não deve querer parar de orar e abrir os seus olhos. If you're just getting the prayer out of the way so that you can become the center of the attention, you're in trouble. Se você está querendo só orar rapidamente para se colocar no centro das atenções, você está com um grande problema. If it's not real prayer, then please don't pray. Se não é uma oração real, por favor, não ore. Now let's look at our text. Vamos olhar para o nosso texto. In verse 15, Jesus says, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand." No versículo 15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. What is he saying? O que ele está falando? In one sense, it's the end of the ages has come. Em um sentido, o fim da era já chegou. The very thing that all the prophets spoke about, it's happened. Aquilo que os profetas falaram está acontecendo. It's here. Está aqui. Messiah has O come. Messias veio. God has clothed himself in flesh and come. Deus se revestiu de carne humana e veio. This is what everyone has waited for. Isso é o que todos esperavam. This is what heaven has waited for. É isso que os céus esperavam. Now, what's our response? Qual que é a nossa resposta? How do we respond to the coming of Christ? Como nós respondemos à vinda de Cristo? How do we respond to the coming of the kingdom? Como nós respondemos à vinda do reino? How do we respond to his death, resurrection, and ascension? Como respondemos à morte, ressurreição e ascensão de Cristo? He says very clearly, Jesus diz de forma bem clara: repent and believe the gospel. arrependei-vos e crede no Evangelho. And that's what we're going to talk about today. E é sobre isso que vamos falar agora. Now, before we do, I need to correct something. Antes de começar, eu preciso corrigir algumas coisas. There are many preachers who actually say, no, this is before the cross. Há muitos pregadores que dizem: não, isso aqui que aconteceu antes da cruz. And to be saved, there's no need to repent. E para se salvar, você não precisa se arrepender. It's only believe. É só crer. Believe and you'll be saved. Crê e será salvo. And there's no need to proclaim repentance. E não há necessidade de proclamar arrependimento. Okay, well, let's hold our place and go to the book of Acts. Ok, então mantenha aí seu dedo e vá até o livro de Atos. And we're going to look at the apostolic preaching. E nós vamos olhar até a pregação apostólica. Look in Acts chapter 17. Vá até Atos 17.
Verse 30. Versículo 30. Paul is preaching on Mars Hill, Paulo está pregando na Acrópole. and he says, "Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent." Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em todos e em toda parte que se arrependam. This is apostolic preaching after the cross. Isso é a pregação apostólica após a cruz. Now we have even a more thorough explanation in Acts chapter 20. Agora, em Atos 20, temos uma explicação ainda maior. Paul will describe his ministry to the church in Ephesus. Paulo vai descrever seu ministério para a igreja em Éfeso. I want you to read, brother, from verse 18 through 21. Nós leremos os versículos 18 até 21. Atos 20, 18 a 21. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Now I'm going to be teaching on repentance and faith, Eu vou ensinar sobre arrependimento e fé, but I'm also going to make little side roads mas eu também vou pegar alguns atalhos, alguns outros caminhos. because I only have 3 days with you, and when I see something I want to touch on, I'm going to touch on it. Eu If só it's in tenho the 3 text. dias. Se eu querer falar sobre um assunto com vocês, eu vou falar mesmo que não esteja no texto. Paul's ministry was preaching. O ministério de Paulo era pregação, It was proclaiming. era proclamação. But look what he says in verse 19. Mas veja o versículo 19. Serving the Lord with all humility. Servindo ao Senhor com toda humildade. Sometimes we must preach boldly. Algumas vezes nós precisamos pregar com coragem, ousadia. Sometimes there even needs to be righteous anger. E em certos momentos também há necessidade de ter uma ira justa. But the people should see humility. Mas as pessoas precisam ver humildade. In some places in the United States and Africa, preachers are kings. Em alguns lugares, nos Estados Unidos e na África, os pregadores são como reis. In the scriptures, preachers are servants. Nas escrituras, pregadores são servos. As a matter of fact, we can take it even farther. Nós podemos ir até além disso. Preachers are servants of God's servants. Os pregadores são servos dos servos de Deus. There's a Greek verb, upotasso. Há um verbo grego, upotasso, It means to place yourself under, to order yourself under something. significa se colocar abaixo de algo. We put ourselves under God's people to lift them up. O pregador se coloca debaixo do povo de Deus para levantá-lo. We are not leaders or chiefs of a tribe. Nós não somos líderes ou chefes de tribo. We are not kings. Nós não somos reis. We're servants. Somos servos. And if you don't want to be that, please get out of the ministry. E se você não quer ser um servo, saia do ministério. If you want to be a great man, Se você quer ser um grande homem, please get out of the ministry. por favor, saia do ministério. If you just want the respect of everyone, Se você só quer o respeito de todo mundo, for the sake of saving your own soul, get out of the ministry. para salvar a sua própria alma, por favor, saia do ministério. And for the sake of the church, get out of the E pelo ministry. bem da igreja, por favor, caia fora do ministério. We are servants. Nós somos servos. We serve through preaching, Nós servimos através da pregação and we serve through service. e servimos através do serviço. One time after the church in Peru, we had a fellowship meal, Uma vez após o culto no Peru, nós tivemos um almoço comunitário and there were a lot of dishes to wash. e tinha muitos pratos para lavar. So I started washing dishes. Então eu comecei a lavar pratos. One of the young men who wanted to be in the ministry came in,
Um dos jovens que queria estar no ministério chegou. and I said to him, "Hey, give me a hand with the dishes." E eu disse, ei, me ajuda aqui com as louças. And he goes, "I don't have the gift of service. I have the gift of leadership." E ele disse, eu não tenho o dom do serviço, eu tenho o dom da liderança. And I said, "That may be true, but you will never lead in this church until you can do the E eu dishes." disse, pode até ser verdade, mas você nunca vai liderar nesta igreja até você lavar a louça. We are not kings. Nós não somos reis, We are nós servants. somos servos. Some of the ministers in Africa and the United States live as kings. Alguns dos ministros lá nos Estados Unidos e aqui na África vivem como reis. And they feed off of God's people. E se alimentam do povo de Deus. They're monsters of iniquity. São monstros de iniquidade. And they will burn in hell if they do not repent. E vão queimar no inferno se não se arrependerem. Do not be like those men. Não seja como esses homens. Do not honor those men. Não honre esses homens. And just so you know, I need to say one more thing E para você saber, eu preciso falar mais algo. because I'm going to be leaving soon. Porque eu vou sair logo, ir embora logo. If you're a husband, Se você é o marido, you're called to lead. você é chamado a liderar. But all your leadership is never for your benefit. Mas toda a sua liderança não é para o seu benefício. It's for the benefit of your wife and your children. É para o benefício da sua esposa e dos seus filhos. Because in the kingdom of heaven, the leader is the servant. Porque no reino dos céus, o líder é o servo. He gets under everyone else to pick everyone else up. Ele se coloca debaixo de todos para levantar a todos. His reward is in heaven. A recompensa dele está no céu. He'll even refuse reward here in order to gain a greater glory in heaven. Ele até recusa recompensas terrenas para ganhar uma recompensa maior nos céus. Paul was arguably the greatest apostle. Paulo, a gente pode argumentar, é um dos maiores dos apóstolos. I mean, can you think of anyone with more esteem in ministry than the apostle Paul? Você consegue pensar em um ministro com maior estima que o apóstolo Paulo? He was a servant, Ele era um servo, a slave to God's people. um escravo do povo de Deus. The more authority you have, Quanto mais autoridade você tiver, the more you have to work. mais você precisa trabalhar. The more authority you have, the more you have to serve. Quanto mais autoridade você tiver, mais precisa servir. The more authority you have, the more tired you will be at night. Quanto mais autoridade você tiver, mais cansado você vai acabar à noite. So if you don't want that kind of life, then please don't desire authority. Então, se você não quer esse tipo de vida, não deseje autoridade. He said he was serving the Lord with all humility and with tears and with trials which came upon me, he says, through the plots of the Jews. O versículo 19 diz, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Another thing he says in verse 20, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. Ele também diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Now, why would anyone have a tendency to shrink from proclaiming something profitable? Agora, se é proveitoso, por que alguém iria deixar de proclamá-la? Because oftentimes the people of God do not recognize it's profitable. Porque muitas vezes o povo de Deus não percebe que é proveitosa. Sometimes it is profitable to teach the people of God something in the scriptures that's very hard to accept. Algumas vezes é preciso ensinar para a igreja algo que é proveitoso na escritura, mas também que é muito difícil de aceitar. Sometimes it is very hard to reprove and correct. Algumas vezes é muito difícil reprovar e corrigir. Do you know what's one of the greatest sins of a pastor preacher? Sabe qual que é um dos grandes pecados de um pastor pregador? Self-preservation. Autopreservação. He gives the people what they want, Ele dá ao povo o que o povo quer. not because he loves them, Não porque os ama, but because he loves himself. porque ama a si mesmo. When a parent tells me I can't discipline my child because I love them so much, Quando um pai ou uma mãe me diz, eu não consigo disciplinar meu filho porque eu amo muito, I speak very straight to them. eu falo diretamente para I eles. say, you're deceiving yourself. Você está se enganando. You can't discipline your child because you love you so much. Você não disciplina o seu filho porque você se ama.
and you want the joy of your child liking you. E você quer a alegria do seu filho gostar de você. Don't kid yourself. Não se enganem. You care more about you than you do your child. Você se importa mais consigo mesmo que com seu filho. There are a lot of preachers like that. Há muitos pregadores assim. They're going to tell the people what the people want to hear Eles vão dizer o que o povo quer ouvir. because it provides them with private jets, I guess, Porque talvez dê para eles, talvez jatinhos particulares, eu acho. and mansions. E mansões. If you're a preacher, you're not an African chief. Se você é um pregador, você não é um chefe tribal. You're a servant. Você é um servo. Now, let's get to what we're supposed to be teaching Agora on. vamos voltar ao que nós devíamos estar ensinando. In verse 21, Versículo 21. he says, solemnly testifying. Ele diz, testificando solenemente. I want you to know that there is a place in preaching for joy. Eu quero falar para vocês que sim, há um lugar para alegria na pregação. Now, I'm here for 3 days, and so it's kind of my job just to be direct. Eu estou aqui só por 3 dias, então meu trabalho é ser direto. But when I'm pastoring, Mas quando eu estou pastoreando, it's not always like that. não é sempre assim. There is room for even being lighthearted, Há espaço até para ter um coração leve, falar de forma leve. for promoting joy in the congregation. Promover alegria na congregação. But always when we're preaching God's word, Mas sempre quando estamos pregando a palavra de Deus, there ought to be a real noticeable degree of solemnity. deve ter um grau de solenidade. This is serious. Isso é sério. This is fearful. Isso é temível. I forget which Puritan it was, but he said this. Eu esqueci qual puritano foi, mas ele disse: He said, I fear going up to the pulpit more than going to the gallows. eu temo ir mais para o púlpito do que ir para as galerias. Galés. I want you to think about something for a moment. Pense um pouquinho nesse momento. How dangerous preaching is. Quão perigosa é a pregação. Now, I'm going to look at it in 2 different ways. Vou olhar de 2 formas. If I preach heresy, Se eu pregar heresia, I will stand before God and I will be judged. eu vou estar diante de Deus e serei julgado. And I will be judged severely. E eu vou ser julgado severamente. James says that don't many of you be teachers Tiago alerta para não muito queremos ser mestres, because there's a stricter judgment. porque há um juízo mais rigoroso, There's a greater há condemnation. uma condenação mais rigorosa. Why? Por quê? Because you're having a greater influence upon God's people Porque as a você teacher. tem maior influência sobre o povo de Deus como um mestre. Now here's the thing though. Aqui está um ponto. If I teach something false, Se eu ensino algo falso, it's not binding on you. não prende sua consciência. You don't have to listen. Você não precisa ouvir. You don't have to obey. Você não precisa obedecer. You're free from it. Você é livre disso. So preaching heresy for me is dangerous, but for you it's not. Pregar heresia, para mim, é perigoso, mas para você não. You won't be judged for my heresy. Você não vai ser julgado pela minha heresia. But now let's turn the tables. Mas vamos virar as mesas agora. If I preach the truth Se eu pregar a verdade and you hear it e você ouvi-la and you do nothing with e it, você não fizer nada, now you're the one in trouble. agora você tem problema. Do you see how dangerous preaching is? Vê como a pregação é perigosa? If the things said in this pulpit over 3 days are true Se aquilo que for dito nesse púlpito durante 3 dias forem verdadeiras and you hear them, e você as ouvi-la, you are responsible to obey them. você é responsável por obedecer. God in His grace is teaching you. Deus, na sua graça, está a ensiná-lo. If you do nothing with it, that brings judgment. Se você não fizer nada, isso trará juízo. So preaching can be very dangerous for the preacher, Então, pregação pode ser perigosa para o pregador, but it can also be very dangerous for the congregation if he's preaching the truth. mas pode ser perigoso para a congregação se ele está pregando a See, verdade. I don't know how to say this. Não sei como expressar isso. The older I get, the closer I get to going home. Quanto mais velho eu fico, mais perto eu estou de ir para casa.
I don't have time for the superficial, Eu não tenho mais tempo para as coisas superficiais. or just going through the motions and it has no meaning. Ou só ir naquele emocionalismo sem significado. Did you come here just to hear things? Você veio aqui só para ouvir algumas coisinhas? To be entertained? Para ser entretido? Do you think that if truth is being preached, it can just go in one ear and out the other and it doesn't matter? Você acha que você pode vir aqui e se a verdade for pregada pode entrar no ouvido e sair do outro e nada importa? Do you not realize that every Sunday, if your pastor is preaching the truth, you really need to probably be taking notes or something? Você não entende que todo domingo que seu pastor está pregando a verdade, você tinha que estar, sei lá, talvez anotando as coisas? We're preaching for transformation. Nós pregamos para transformação. You should be listening for transformation. Você deveria estar ouvindo para transformação. This is serious. Isso é sério. Do you know how many people have lived and died and never heard the preaching of the gospel? Você sabe quantas pessoas viveram e morreram sem ouvir a pregação do evangelho? But God granted you the privilege to sit under preaching. Mas Deus deu a vocês o privilégio de ouvir e sentar debaixo de pregação. Are you just going to forget about it the moment you walk out of the tent? Você vai só esquecer sobre isso quando sair da tenda? I'm saying this just so you'll realize that this is a stewardship Eu digo isso para que você perceba que isso é uma responsabilidade and you'll be responsible. e você vai ser responsável Now, por isso. he says, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. Ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Now, Cristo. it's real important for us that he says Jews and Greeks. É muito importante que ele diz judeus e gregos. And preachers, listen to me, this is very important. Pregadores, ouça com atenção. Why is it important? Por que é importante? Because they were two completely different cultures. Porque eram culturas totalmente distintas, judeus e I gregos. mean, you couldn't find cultures more different. Você não ia achar culturas mais diferentes. Yet he preached the same gospel to both of them. Mas Paulo pregou o mesmo evangelho a ambos. He did not adapt the gospel or change it. Ele não adaptou ou mudou o evangelho. And he called both Jews and Greeks to repentance and faith. E Paulo chamou tanto judeus e gregos ao arrependimento e fé. Now let's go back to Mark. Vamos voltar até Marcos 1. In verse 15, Jesus says, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. No versículo 15, Jesus diz, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. And then what does he say? E o que ele diz depois? Well, let's not use the word say. Não vamos dizer a palavra dizer, Let's use the word command, o que Jesus ordenou, because that's what it is. porque é isso que é. He commanded men to do what? To repent and believe. Jesus ordenou o quê? Arrependei-vos e crede. It's an authoritative command. É um mandamento com autoridade. It's not a Não é suggestion. uma sugestão. When we preach to men, Quando nós pregamos aos homens, like I've heard men preach the gospel very accurately. eu já ouvi homens pregando o evangelho de forma bem correta, And when they finish, they just walk off the e platform. quando eles terminam, eles só descem da plataforma. We don't preach just to inform. Nós não pregamos só para informar. We also call for a response. Nós chamamos as pessoas a responderem. Do you know when you take this Christianity stuff seriously, it can be very painful, Sabe, quando você leva a sério o cristianismo, pode ser bem doloroso, especially as a preacher. especialmente como pregador. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. I'm looking at a crowd. Eu estou olhando aqui a uma multidão. I would assume that most of the people in this crowd are headed to heaven. Eu presumo que a maior parte dessa multidão está indo para o céu. But I can also assume that there are people here right now that are going to die and go straight to hell. Mas eu também posso presumir que há pessoas aqui que vão morrer e ir para o inferno. Because even in the best and most mature churches, there are still people who profess faith who are unconverted. Porque até mesmo nas melhores igrejas e mais maduras, há pessoas que professam a fé, mas não são convertidas. Do you realize how hard that is if you're a preacher who actually believes it? Você percebe quão difícil é isso se você é um pregador que realmente crê nessas coisas? That what I'm doing here right now is a matter of life and death. Que o que estamos a fazer é uma questão de vida e morte. It's not just a ministry. Não é só um ministério. Preaching is serious. Pregação é séria.
And after we preach the truth, whatever that truth is, we need to call for a response. E quando pregamos a verdade, seja qual for essa verdade, precisamos convocar as pessoas a responderem. And when it comes to the gospel, we call for a response as an authoritative command. E quando se dá o evangelho, nós comandamos uma resposta com autoridade. God has commanded all of you to repent and believe the gospel. Deus ordenou que todos vocês se arrependam e creiam no evangelho. Now let's look at repentance and faith. Agora vamos olhar arrependimento e fé. What does it mean to repent? O que significa se arrepender? Repentance comes from a noun metanoia, Arrependimento vem de metanoia, from a verb that literally means to change the mind. de um verbo que significa literalmente mudar a mente. Because of that definition, there's a lot of heresy going around, Por causa dessa definição, há muita heresia por aí. especially in the United States, and I've also heard it quite a bit in preachers in Asia. Especialmente nos Estados Unidos, e eu ouvi também de muitos pregadores na Ásia. It's very popular in the prosperity movement. É muito popular no movimento da prosperidade. That what is repentance? O que é arrependimento? Well, it's very easy. É muito fácil. You change your mind. Mude sua mente. That's all it is. É só isso. You change your mind. Muda sua mente. You did not believe in Jesus, now you see that he is the Savior. Você não cria em Jesus, agora você vê que ele é o Salvador. You didn't think sin was wrong, and now you think it's wrong. Você não viu que o pecado era errado, agora você vê You que é changed your errado. mind. Você mudou sua mente. And then leave it at that. E depois para aí. Just change the mind. Mude a mente. Here's what you need to understand about both Hebrew and Greek. Aqui está o que você precisa entender sobre hebraico e grego. If you look up a Greek word or a Hebrew word in the lexicon, Se você procurar no léxico uma palavra em grego e hebraico, and you go, it means this, e você fala, significa isso. that's a very dangerous thing to do. Isso é algo muito perigoso para fazer. Why? Por quê? Because the word is defined by its context. Porque a palavra é definida pelo seu contexto. So when you look at the word repentance, Então, quando você olha para a palavra arrependimento, you can go to the lexicon, você pode ir no léxico and it says basically the root meaning of the word is change the mind. e diz que a raiz da palavra diz mudar sua mente. But then you need to go through all the scriptures, Mas aí você precisa ir em todas as escrituras and every time that word is used, e toda vez que aquela palavra é usada, you need to see what's being said. você precisa ver o que está sendo comunicado, How's it being described? como está sendo descrito. And if I had time, I would do that with you. Se eu tivesse tempo, eu faria isso com vocês. And you would find out that repentance, true repentance, is more than a changing of the mind, E vocês perceberiam que o verdadeiro arrependimento é mais do que só uma mudança da mente. but it is proven by so many other things. Mas é provado por muitas outras coisas. There's a change of mind. Há uma mudança de mente. There's a brokenness. Há um quebrantamento. There's a sorrow. Há uma tristeza. There's a change in direction. Há uma mudança de direção. You see, when the Bible talks about the mind or the heart, Quando a Bíblia fala sobre a mente ou o coração, what is it talking about? sobre o que fala? It's talking about the very essence of your being. Fala sobre a essência do seu ser. We could put it this way. It's talking about the control center of everything you are. Podemos colocar dessa forma. Você está falando sobre o centro de controle de tudo que você é. If that control center changes, Se aquele centro de controle muda, guess what else? adivinha? Everything's going to change. Tudo muda. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. Now, this tent is not on fire. Okay, I want to say that. This is just an Isso illustration. é só uma ilustração. Essa tenda não está pegando fogo. Right now, you're seated here. Você está sentado aqui. You're calm. Você está calmo. Your heart rate's normal. Seu batimento cardíaco está normal. Maybe thinking about the sermon. Talvez está pensando no sermão. Maybe you're thinking, do penguins have knees? I don't know what you're Talvez thinking você about. esteja pensando se pinguins têm joelhos. Eu não sei o que você está pensando. But you're sitting here calmly. Mas você está sentado aqui calmamente. Why? Por quê? Because you do not think this tent is on fire. Porque você não pensa que essa tenda está pegando You fogo. do not think this tent is on fire. Você não pensa que essa tenda está pegando fogo. And so that's having an influence on your emotions, Então isso influencia suas emoções, on your disposition, sua disposição, on your will, sua vontade, on your actions. suas ações. You are acting according to what you think. Você está agindo de acordo com o que você pensa. But if in one moment you truly believed the tent was on fire, Mas se em algum momento você acreditasse que essa tenda está pegando fogo, would nothing else change? será que nada mudaria? No, everything would change. Não, tudo mudaria.
Your emotions would change Suas emoções mudariam. to fear, Para temor, to self-preservation, para autopreservação, to fight or flight. para ou correr ou fugir. Your emotions would change. As suas emoções mudariam. Your body would change physically. O seu corpo mudaria fisicamente. Your heart rate would go through the roof. O seu batimento cardíaco ia Your blood explodir. pressure would be A raised. sua pressão sanguínea ia subir. Your will would change. A sua vontade mudaria. Right now, you will to sit in that chair. Agora, a sua vontade é ficar sentado nessa cadeira. But if you believed that this building was on fire, you would will to run out of here. Mas se você acreditasse que essa tenda está pegando fogo, a sua vontade ia ser de sair correndo. And you would run out of E here. você iria correr And pra you fora. would do it with urgency. E faria com urgência. You would probably do it with violence. Você provavelmente faria com violência. You would run over people to get out of this tent. Você correria sobre as pessoas para sair dessa tenda. Why? Por quê? Because your mind changed. Porque a sua mente mudou. So when the Bible talks about repentance, Então, quando a Bíblia fala sobre arrependimento, it is a change of mind. sim, é uma mudança de mente, But a change of mind with regard to something extraordinary. mas é uma mudança de mente sobre algo extraordinário. Trying to figure out if I have time to do this, and I don't. So let's keep going. So that's repentance, Isso é arrependimento. generally. Forma genérica. We're going to Geral. come back to it in a minute. Vamos voltar daqui a pouco. Then he says, believe, Mas também diz fé, crer, believe. creia. The idea here is to throw yourself upon something. A ideia aqui é de você se lançar sobre If I algo. take in faith with regard to both Old Testament and New Testament, Se eu pegar a fé conforme é descrita no Antigo e no Novo Testamento, it's to roll yourself on something. se apoiar em algo. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. In Peru, we would have these floods that would occur just like this. No Peru, nós tínhamos enchentes que aconteciam assim. So there would be a little river about the size of this platform, Então tinha um rio pequeno, tamanho dessa plataforma, and you would be down there thinking, I'm going to get some water. e você ia até o rio falando, vou pegar um pouco de água. But you didn't realize that the river has been dammed up for a few weeks. Mas você não tinha percebido que o rio tinha sido parado por algumas semanas. And all of a sudden, all that stuff in front of the river breaks free. E de repente tudo aquilo lá quebra e começa a vir. And there's a wall of water coming toward Tem you. uma onda enorme, uma parede de água vindo. And it's going to wipe out everything in its path. E vai limpar tudo ao seu redor. And you know you're going to die. E você sabe que você vai morrer. So you have you and all your possessions, or maybe you and your child. Então você tem você e suas posses, ou você e sua criança, And there's a big rock. e tem uma rocha alta. And the only way you're going to be saved is to get on top of that rock. E a única forma de ser salvo é se você subir nessa rocha. And you take your child and you lift him up. E você pega e levanta sua criança. It's heavy. Ela é pesado. And you push him against the wall of that rock. E você empurra na parede daquela pedra. And then with all your force, you're rolling that child up on that E com rock. toda a sua força você está colocando aquela criança para cima daquela rocha. And then with violence, you pull yourself up on that E com rock. violência você se levanta para aquela pedra. And then you cover your child on that E rock. você cobre a sua criança naquela And you pedra. hold on with all your E might. segura com toda a sua força. That's saving faith. Isso é fé salvadora. That God has shown you your sin. Deus lhe mostrou o seu pecado. God has shown you how useless your works are. Deus te mostrou quão inúteis são as tuas God has obras. shown you that your religion can't save you. Deus te mostrou que a tua religião não pode te salvar. Some religious ritual can't save you. Rituais religiosos não podem te salvar. Nothing can save you but Christ and the work that He's done on your behalf. Nada pode te salvar a não ser Cristo e a obra que Ele fez por você. And you risk everything on Christ. E você arrisca tudo em Cristo. You throw yourself on Christ. Você se lança em Cristo. Another way you can look at it is like this. Outra forma de ver é assim. I'm going to trust in Christ alone. Eu irei confiar somente em Cristo. And if Christ alone is not sufficient to save me, then I'm going to hell. E se Cristo somente não é suficiente para me salvar, então eu vou para o inferno. Because I will trust in nothing else Porque eu não vou confiar em mais nada, except Christ a alone. não ser somente em Cristo. Many times when I'm witnessing to someone, Muitas vezes quando eu estou testemunhando para alguém, I will say something that sounds very proud. eu digo algo que parece orgulhoso.
I will say this. Eu digo algo assim. I have served the Lord for over 40 years. Eu servi ao Senhor por 4 décadas. I have suffered. Eu sofri, I have lost. eu perdi coisas, I've given away my livelihood. eu dei o meu viver, I've put myself in me danger. coloquei em perigo, I've fed the poor. alimentei os I've pobres, lived with street people. vivi com os mendigos, I've started orphanages. comecei orfanatos, And if I died right now, I would go to heaven. e se eu morrer agora eu iria para o céu, Not for any of those reasons. mas por nenhuma dessas razões que eu falei. And they go, well, then what? Então, por qual razão? I will go to heaven because Jesus Christ died for this wretched sinner. Eu vou para o céu porque Jesus Cristo morreu por esse miserável pecador. I want you to think of it this way. Quero que você pense desta forma. My life is the most precious thing to me. It's the only life I have. A minha vida é a coisa mais preciosa para mim, é a única vida que eu tenho. I'm going to swing out into eternity on that scarlet thread, the blood of Jesus. Eu vou entrar na eternidade naquele fio carmesim do sangue de Cristo. Christ alone. Somente Cristo. Christ alone. Somente Cristo. Christ alone. Somente Cristo. I am literally astounded at the people who identify themselves with Christianity who do not understand that truth. Eu fico espantado com pessoas que se dizem cristãs, mas não entendem essa verdade. People in Pentecostal churches, Pessoas de igrejas pentecostais, prosperity churches, igrejas da prosperidade and Baptist e churches. até igrejas batistas. You will ask them, are you going to heaven when you die? Você pergunta para elas, você vai para o céu quando você morrer? Well, one could hope. Nós podemos esperar, acho que sim. What do you mean? Como assim? Well, hope I'm good enough. Eu espero que eu sou bom o Well, suficiente. about Jesus? Mas e sobre Jesus? Oh, I believe in Jesus. He's wonderful. Não, eu creio em Jesus, ele é And I maravilhoso. hope I'm good enough. E eu espero que eu seja bom o I'm going, suficiente. we're talking about two different Jesuses. Nós here. estamos falando de 2 Jesus diferentes aqui. If you are Christian, Você é cristão, you have one solitary, exclusive hope. você só tem uma esperança só. Jesus Christ died for you and rose again from the dead. Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou dos mortos. And you have trusted in him and him alone. E você confiou nele e somente nele. And now let's look at it another way. Vamos ver de outra forma. So after I preach, Depois de pregar, I remember telling someone, I said, run to Jesus. eu lembro de dizer a alguém, corra a Jesus. They said, I can't. Eu disse, eu não consigo. I said, crawl to Jesus. Se arraste até Jesus. I can't. Eu não consigo. Well, can you do this? Pode fazer isso? Fall. Caia. Fall on Caia. Jesus. And I think that's one of the best illustrations of true faith. E eu acho que essas são as melhores ilustrações da fé verdadeira. It's when I can do nothing. É quando eu não posso fazer nada. I just fall. Eu só caio. I give up. Eu desisto. I literally give up. Eu desisto. And I fall on Christ. E eu caio nos braços de Jesus. Many of you have heard that you should repent of sin. Muitos ouviram que você tem que se arrepender dos pecados. That is true. Isso é verdade. That is recognizing what sin is, Você reconhecer o que o pecado é, a change of attitude towards sin. uma mudança de atitude com o pecado. The sin you once loved, you now hate. Pecado que antes você amava, agora você The odeia. righteousness you once hated, you now love. A justiça que você odiava, agora você ama. But as I said yesterday, there's also a repentance of good works. Mas como eu disse ontem, também é um arrependimento de boas obras. Does that mean you should no longer do good works? Isso significa que não deve fazer boas obras? No, it means you repent of trusting in your good works. Não, significa que você se arrepende de confiar nas suas boas obras. Just think about that for a moment. Pense nisso por um momento. Have you repented of the sin of trusting in your good works? Você já se arrependeu do pecado de confiar nas suas boas obras? Let me put it this way. Deixa eu colocar de outra forma. If salvation is 99% Jesus Se a salvação você considera é 99% de Jesus and 1% you, e 1% você, you're going to hell você vai para o inferno. because you've even failed in that Porque você vai 1%. falhar até nesse 1%. And so have I. E eu também. I'm going to heaven 100%.
Jesus. Eu vou para o céu 100% por causa de Jesus. Now, I want us to see something that people overlook in this passage. Eu quero ver algo que as pessoas normalmente perdem nessa He passagem. says, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. And he says, repent and believe the gospel. Ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Now, here's what I want you to understand. Aqui é que eu quero que você entenda. The word repent and believe are imperatives. A palavra arrependei-vos e crede são imperativos. That means they are commands. São mandamentos. He is commanding you to repent and believe. Jesus está ordenando que você se arrependa e creia. But now listen very carefully. Mas ouça atenção. Both of those commands are written in the present tense. Ambos os mandamentos são escritos no presente. You say, why is that important? Por que isso é importante? It means it's an ongoing action. Porque é uma ação contínua. So we could translate it this way. Poderíamos traduzir desta forma: The time is fulfilled. o tempo está cumprido, The kingdom of God is at o hand. reino de Deus está próximo. Now spend the rest of your life repenting and believing. Agora passe o resto da sua vida se arrependendo e crendo. Why is this important? Por que isso é importante? I have met so many people, Eu me encontrei com tantas pessoas and I say to them, are you a Christian? e eu pergunto: você é um cristão? And they go, yeah, I did that. Sim, eu fiz aquilo. And I go, you did what? Você fez o quê? Oh, well, you know, when I was 9, Quando eu tinha 9 anos, I repented eu me arrependi and I e believed, eu criei. you know, I done did that. Saiu, eu fiz aquilo lá. And I go, are you still doing it? Você ainda está fazendo? Because if you're not still doing it, Porque se você ainda não está fazendo isso, you didn't do it then. você não fez naquela época. Salvation's not a flu shot. A salvação não é uma vacina. It's most certainly not a COVID vaccine. Certamente não é uma vacina de Covid. It's not something that you get it and now you're done with it. Não é algo que você pega e depois toma e acabou. The gospel is preached, O evangelho é pregado and you as a lost person, you hear it. e você, como pessoa perdida, ouve. And you repent of your sins in that moment and you believe the gospel and you are saved. E você se arrepende dos seus pecados naquele momento e crê no evangelho e você é salvo. But the evidence that you truly repented and believed is that you continue repenting and believing. Mas a evidência de que você se arrependeu e creu é que você continua se arrependendo e crendo. Let me illustrate it for you. Deixa eu ilustrar para vocês. So let's say I'm a lost man. Vamos dizer que eu sou um homem perdido. I'm back in college, I don't know Christ. Estou na faculdade, não conheço a Cristo. Now, pay attention. Presta atenção. So I'm walking along, Eu estou andando, I'm lost. eu estou perdido. I'm happy. Eu estou feliz. I don't have a problem. Eu não tenho problemas. I don't Não have a problem with God. tenho problema com Deus. I don't have a problem with sin. Não tenho problema com o I'm pecado. oblivious to all that. Eu estou ignorante de tudo I isso. could care less. Eu nem me importo com essas coisas. And then one day, E daí um dia, as I'm walking, conforme eu estou andando, I hear a man preach the gospel. eu ouço um homem pregar o evangelho. And what E o happens? que acontece? As he's preaching the gospel, I see God in a way that I've never seen him before. Conforme ele prega o evangelho, eu vejo a Deus de uma forma que jamais tinha visto. He's holy. Ele é santo, He's righteous. ele é justo. And in the light of that new revelation of God, I see myself E a as luz- I've never seen me before. E à luz dessa nova revelação de Deus, eu vejo a mim mesmo como eu nunca vi antes. I am a sinner. Eu sou um pecador. I am a sinner. Eu sou um pecador. I see it. Eu vejo. It breaks my heart. Quebranta o meu coração. I hate it. Eu odeio isso. I want to be free from it. Eu quero estar livre disso. Then what? E aí? I see God as I've never seen him before. Eu vejo Deus como eu nunca vi. I see me as I've never seen Eu me vejo a mim before. mesmo como eu nunca vi. It breaks my heart in a million pieces. Quebra meu coração em milhões de pedaços. I'm mourning over my Eu estou sin, lamentando o meu pecado, but I don't stay there. mas eu não permaneço aí. Because in that same proclamation, I see Jesus Porque as I've naquela never seen him mesma before. proclamação eu vejo Jesus. And my sorrow is turned to joy as I believe in him. E a minha tristeza se converte em alegria conforme eu creio em Jesus. So let's say I go to bed and I wake up the next morning Vamos dizer que então eu fui pra cama, dormi e acordei no outro dia. and I start studying my Bible. Começo a estudar a minha Bíblia. As I walk through my Christian life, Conforme eu ando a minha vida cristã, what o happens? que acontece? I'm studying the Bible. Eu estou estudando a Bíblia. And as I study the Bible,
I'm learning about God. E conforme eu estou lendo a Bíblia, eu aprendo sobre Deus. And the next day, I see God as I've never seen him before. E no próximo dia eu vejo a Deus como eu nunca tinha visto I see antes. more of his Eu holiness, vejo mais a sua more of santidade, his righteousness, mais a sua justiça, more of his love. mais o seu amor. And in the light of that, I see more of my E sin. à luz disso eu vejo mais o meu pecado. And my repentance is even deeper. E meu arrependimento se aprofunda. But so is my joy because I see more of Mas Christ. minha alegria também, porque eu vejo mais de Cristo. So I go through life that way. Então a minha vida é assim. And at the end of my life, what do we have? E no fim da vida que temos, I'm more broken and more mourning over sin than when I began. eu estou mais quebrantado e eu tenho maior tristeza e lamento pelo pecado do que quando eu comecei. But I'm also more full of joy and confidence than when I began. Mas eu também tenho mais confiança e alegria quando comecei. I'm a paradox. Eu sou um paradoxo. I'm difficult to figure out. É difícil entender. Do you remember what Jesus said? Lembra que Jesus disse? Blessed are those who mourn, Bem-aventurados aqueles que for they shall choram, be comforted. pois serão consolados. What I'm trying to teach you is that the Christian life is a life of repentance and O faith. que eu quero ensinar para vocês é que a vida cristã toda é arrependimento e fé. I became a Christian when I was 21. Eu me tornei um cristão quando eu tinha 21 anos. I will be 64 in September. Em setembro eu vou fazer 64 anos. I have grown. Eu cresci. I have grown in holiness. Eu cresci em santidade. I've grown in personal righteousness. Eu cresci em justiça pessoal. I've grown in sanctification. Eu cresci em santificação. But you know what else? Mas sabe o que mais? I see more wrong with me than when I began. Eu vejo mais coisas erradas em mim do que quando eu comecei. And repentance now is deeper than when I began. O arrependimento é mais profundo que quando eu comecei. But I also see more of Jesus than when I began. Mas eu também vejo mais de Jesus do que quando eu comecei. And my joy is unspeakable. E a minha alegria é indizível. And that's the paradox of the Christian E life. esse é o paradoxo da vida cristã. We are broken Nós estamos quebrantados and full of joy. e cheios de alegria. We are depending and needy. Dependentes e carentes, We are satisfied in Christ. mas satisfeitos em Cristo. The evidence that at one time in the past you repented and believed unto salvation A evidência de que um dia lá no passado você creu e se arrependeu is you are still repenting and believing today. é que você está fazendo isso hoje. And you need Christ now more than ever. E você precisa de Cristo agora, mais do que antes. And you see yourself as less worthy now than when you began. E você se percebe como menos digno do que quando começou. You're beginning to see the entire work of salvation clearly. Você começa a ver a obra inteira da salvação de forma mais clara. When I was a brand new believer, Quando eu era um crente recém-convertido, if you asked me se me this question, perguntasse essa pergunta, Brother Paul, is Jesus everything? irmão Paul, Jesus é tudo? I mean, is Jesus and Jesus alone your salvation? Sua salvação é Jesus e somente Jesus? I would have said yes. Eu diria sim. You ask me that now, Se você me perguntar isso agora, I'll say yes. eu vou dizer sim. But I understand that in a way I never did when I was young. Mas eu entendo isso de uma forma como eu nunca entendi quando eu era jovem. You don't become, as you grow in Christ, you don't become more independent of Him. Conforme você cresce em Cristo, você não se torna mais independente de You Cristo. become more dependent Você se upon torna Him. mais dependente dele. Over the years, Ao longo dos anos. do you know what God does in a real man of God? Sabe o que Deus faz no homem de Deus verdadeiro? You don't want to know what He does in a real woman of God? Quer saber o que ele faz numa mulher de Deus verdadeira? He continues to open up little rooms in your heart, Ele continua a abrir pequenos quartos em seu coração, showing you Most- idols, mostrando para vocês ídolos, showing you mostrando darkness, trevas, dirt, sujeira, giving you the opportunity to repent, dando a você a oportunidade de arrepender-se, to give it up, de deixar essas coisas and to go on with Him. e continuar com ele. That is the Christian life. Essa é a vida cristã. And that is also how we go from glory to glory. E é assim que vamos de glória em glória.
It's about becoming more holy. É se tornar mais santo. It's about thinking less about yourself and more about Him and others. É pensar menos sobre si mesmo e mais sobre Cristo e sobre os outros. It's growing, growing, growing. É crescer, crescer e crescer. And the older you get, E quanto mais maduro você ficar, the more painful it can become. mais doloroso isso pode se tornar. Sometimes I look in the mirror and I just think this about myself. Algumas vezes eu olho no espelho e penso o seguinte sobre mim mesmo. So many years and yet you've grown so little. Tantos anos e você cresceu tão pouco. So many years and yet you're still so far from being Christ-like. Tantos anos e você está tão longe de ser como Jesus. So many years and so little progress. Tantos anos e tão pouco progresso. And you realize if it's not for Jesus, I have no hope. E você percebe, se não for por Jesus, eu não tenho esperança. No hope. Nenhuma esperança. Do you know about the doctrine of sanctification? Você sabe sobre a doutrina da santificação? It means to make holy. É tornar santo. The moment that you believe in Christ, No momento que você crê em Cristo, there is a sense in which you are sanctified. há um sentido em que você é santificado, You are separado. set apart for God. Separado para Deus. And you are justified. E você é justificado. You have a right standing before Him. Você está correto diante de Deus. But then if you're a true Christian, Mas você é um verdadeiro cristão. He will begin to work in your life. Aquele que começou a trabalhar na sua vida. Now let me do a line graph for you. Deixa eu fazer um gráfico para você aqui. So imagine we've got the two axes. Imagina que temos dois eixos. Sanctification, here we are, we start at the beginning. Nós estamos aqui começando no começo, a santificação. We've just become converted, Acabamos de nos converter and then we hope to grow, don't we? e nós esperamos crescer, né? But how do we grow? Mas como crescemos? We don't grow like this, do we? Nós não crescemos assim, né, reto. We grow like this. Nós crescemos assim. Sometimes 2 steps forward, 3 steps Às back. vezes 2 passos para trás, 3 passos para frente. Struggles. As dificuldades. Romans 7 becomes a real reality. Romanos 7 se torna uma realidade. But in all of this struggle, Mas em todas essas lutas, there's another aspect of sanctification that grows. há um outro aspecto da santificação que cresce. Do you know what that is? Sabe o que é? The believer's recognition of his need of Christ. O crente reconhecer que ele precisa de Cristo. When I started as a believer, Quando eu comecei a vida cristã, I had great hopes that I would grow so fast eu tinha tanta esperança que ia crescer tão rápido. that by the time I reached this age, I would be so holy. E quando eu chegasse na minha idade agora, eu seria tão santo. But in a way, I'm glad I didn't reach that De uma forma, eu tô feliz que eu não cheguei nisso. because I think I would have become proud and independent. Eu acho que eu me tornaria orgulhoso e independente. The failure I see in me, O fracasso que vejo em mim mesmo, the sin I struggle with, os pecados com quais luto, the fact that I haven't grown as fast as I wanted o to, fato de que eu não cresci tão rápido quanto eu gostaria, it makes me appreciate Christ so much. faz eu apreciar tanto mais a Cristo. Here in Africa, when you talk about men of God, Aqui na África, quando se fala sobre o homem de Deus, they stand before thousands of people eles ficam diante de milhares de pessoas and they take their money e tomam o dinheiro das pessoas. and they pretend to be holy, holy, holy. E fingem ser santos, santos, santos. They don't stand before you and tell you how much they struggle. Eles não chegam diante de vocês e dizem quantas dificuldades eles têm. As a matter of fact, they try to make you think they're different than you are. Eles fazem você pensar que eles são diferentes de vocês. They're better than São you. melhores que vocês. They're holy. São mais santos. They don't struggle with sin. Eles não têm problema com pecado. They're just like Jesus. São como Jesus. To look at them is to see Jesus. Você olha para eles e vê Jesus. That's not a man of God. Isso não é um homem de Deus. Read the Apostle Paul. Leia o apóstolo Paulo. Read what he wrote about himself. Leia o que Paulo escreveu sobre si mesmo. Wretched man that I am, who will save me from this body of death? Miserável homem que sou, quem me salvará desse corpo de You see, morte? there's only one hero in this story. Veja só, um herói nessa história. And correct theology is going to make you dependent upon him. E a teologia correta vai fazer você depender mais dele. It is not going to make you self-sufficient. Não vai torná-lo autodependente, It's going to cause you to need him. mas fazer você depender de Jesus.
Go on with the Lord. Continue seu caminhar com Jesus. If you have repented and believed, Se você se arrependeu e creu, go on studying the scriptures. continue a estudar as Escrituras. Go on looking for greater visions in the scriptures of God. Continue procurando por grandes visões na Escritura de Deus. Allow the scriptures to teach you. Permita que a Escritura lhe ensine. Allow the scriptures to rebuke you. Permita que a Escritura lhe repreenda. Allow the scriptures to correct you. Permita que a Escritura lhe corrija. And then do it over and over and over again. E faça isso de novo, de novo e de novo. And then you will grow. E aí você vai crescer. Let me ask you a question, you men. Deixa eu perguntar uma pergunta a vocês, homens. How long have you been Christian? Quanto tempo vocês são cristãos? Are you a great man of God? Você é um grande homem de Deus? Okay, then do something for me Então right faça now. algo para mim agora. Lay out for me the commands that God has given you with regard to being a faithful husband. Me diga quais mandamentos Deus lhe deu sobre ser um marido fiel. Show me the commands. Me mostre os mandamentos. Where are they? Cadê eles? Show me how you are memorizing those commands and meditating upon those Me commands. mostre como você está memorizando esses mandamentos e refletindo sobre eles. Show me over the last year how many times those commands have rebuked you because you failed. Mostre ao longo dos anos como esses mandamentos reprovaram você porque você falhou. Tell me about every time you were impatient with your wife, Me diga sobre as vezes que você foi impaciente com sua esposa. how you went to her and looked her in the eye Como você foi até ela e olhou aos olhos and you said this, e disse: I was impatient with you. eu fui impaciente com você. That was sin. Isso foi pecado. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Talk to me about growing in holiness. Fale comigo sobre crescer em santidade. Talk to me about your children and the commands given to you. Fale comigo sobre seus filhos, os mandamentos dados sobre criação de filhos. Talk to me about the commands with regard to your prayer life for your family. Fale sobre os mandamentos sobre a oração por sua família. Talk to me about what you look at and don't look at. Fala para mim sobre o que você olha e o que você não olha. Talk to me about the commands of God with regard to what you should look at and not look Fale at. sobre os mandamentos de Deus, sobre aquilo que você deve olhar ou não deve olhar. What was the last sin you repented of? Qual foi o último pecado que você se arrependeu? How serious are you about growing in Quão holiness? sério você está sobre crescer em santidade? You see, it's not about meetings Veja, não é sobre reuniões and getting all e excited ficar todo empolgado, or having some preacher supposedly give you a blessing. ou ter um pregador supostamente dando uma It's not bênção about para any of você. Não that. é sobre nada disso. That's nonsense. Isso não faz sentido. That's Isso é paganism. paganismo. It's about you in the scriptures. É sobre você e as escrituras. God training you to be Deus righteous, treinando você na justiça. to be like Christ, Para ser como Cristo. to be a servant, Para ser um servo. to walk the road of repentance and faith. Andar o caminho do arrependimento e da fé. That's what it means to be a man of É God. isso que é ser um homem de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra. Lord, there's so much to say in so little time. Senhor, há tanto a dizer e tão pouco tempo. Please take this scattered truth that's been preached and place it in the heart it belongs in. Por favor, Senhor, tome essas verdades espalhadas e plante-as nos corações. And I pray for this congregation E oro por essa congregação. that they would grow in conformity to Christ. E cresça em conformidade com Cristo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.